Parte. Minha palestra hoje é a respeito de bico doce, né? Bico doce a gente sabe que é aquela pessoa que, se, que se faz, dobra as pessoas, né? A adquirir talvez aquela coisa, né? Em certo local que talvez a pessoa nem queira, né? Então a gente sabe que nossa cidade aqui de BH, né? É, era uma cidade que era cheia de fazendas, e então os fazendeiros foi vendendo os pedaços de fazenda para habitação. E aí, nesse meio de tempo, tinha muitos bairros por aqui que foi só riscado de trator, né? Para não fazer uma rua direito, não tinha luz, não tinha água, e era vendido esse lote para a propriedade, né? E aí o corretor, né, com aquele bico doce, né? Tinha vezes que ele até falava de que naqueles bairros ia ter tudo, até cinema, né? Ele falava que falava que ia ter naquele bairro que sendo que aquele bairro foi crescendo e aquele que o corretor falou, nada aconteceu, né? É, então tinha muita gente que era por falta d'água, né? Não tinha muito, não era canalizada a água, geralmente a gente comprava lá e fazia cisterna, né? E aqueles, muita gente comprava no lugar muito baixo, né? Para poder fazer sua casa interessado na cisterna, né? E aquele que tinha mais recursos superior, mais ou menos, comprava mais no meio dos barros, no meio dos morros, mais ou menos, dependendo do barro, se fosse coisa. Então, aquele que era mais fraquinho comprava embaixo, então aquele que era mais ou menos comprava no meio, aqueles mais fracos ainda já comprava na região mais alta, né, que o lote seria mais barato também, né? O lote é mais ou menos embaixo e em cima seria mais barato. Aquele lote que era mais melhor no meio assim, que seria um lote mais caro, né? Então essa pessoa que comprava embaixo se lucrava mais, né? Naquela lucrava mais porque a cisterna dele tinha cisterna de 6 metros, né? O máximo, por aí, e aqueles mais ou menos que era no meio, no maior, a cisterna andava com 30, 40 metros, e aqueles que mais no alto, nem cisterna andava, porque se for fazer uma cisterna, aqueles arstão lá, era, era 50, 100 metros de altura para você alcançar uma água, né? E então, praticamente, quem lucrava mais é aquele que morava mais ou menos no meio, né? Do loteamento, aquele loteamento, naquela época, né? Portanto, que eu já carreguei muita água para encher tambor dos outros, né? Agarrava um dinheirinho, enchia o tambor dos outros, carregando água, né, de cisterna, né? E talvez, dependendo do loteamento, levava quase 10, 15 anos sem entrar, talvez, luz e água, né? Porque o recurso era muito baixo, e agora a gente vê que a Copasa, a Semiga, leva luz e água para tudo quanto é lugar, e agora qualquer um loteamento desse aí aí o camarada já põe luz e água, asfalto e tudo. Então, praticamente já compra o lote já habitado, né? E então, nessa meio de tempo aí, aqueles que compravam o lote na baixa, ficou interessado em cisterna, que hoje acabou a cisterna, e, e aquele que comprava embaixo, que ria, né? Então, quem fala, quem ria por último, que ria melhor. Então, praticamente, esse que comprava lote embaixo, hoje em dia, né, sofre com a consequência, com as enchentes, né, as, as baixadas sofrem a consequência com a enchente, porque a cidade cresceu, todo mundo foi cimentando, com asfalto e tudo, então quem sofre embaixo sofre demais com essa
com essa inundação de água, né? Então, quer dizer, tem rio, é, esses de baixo ria daqueles de cima, porque aqueles de cima não tinham água, né? Como que o cara ia ter uma água naquela época? Então, é praticamente hoje o de baixo chora, né? O de cima no meio do lote ri, né? E quem mora praticamente naqueles altos lá sempre sofreu a consequência, né? Porque tem lugar que não consegue ir um ônibus, né? Então aqueles que comprou em cima nunca teve melhora, como o corretor falava que ia ter melhora, ônibus lá em cima, ia ter de tudo lá em cima, aquilo continua sofrendo, né? Porque não vai um coletivo no alto e praticamente na época da seca a água não sobe naquele aço, então aqueles que moram no aço sempre é aquele que vai sofrendo a consequência, né? Pro resto da vida, né? Praticamente. Porque é muito difícil, por mais que a CEMIG, a Copasa, põe água nesse morro aí, mas a água não sobe, né? Não sobe, o camarada tem que levantar as madrugadas para poder o camarada nesses altos ter uma água, né? Então praticamente os de baixo, né? Praticamente são um pessoal que tem que fazer possível, né? De manter sempre o seu relógio fechado da sua água para poder ver se a água sobe, né? Precisar estar fora aí, porque não tem como o pessoal doar ter água constantemente, né? Eu já morei em Baixada, já morei no meio de barro e já morei nos altos de barro, e praticamente a gente sofria a consequência de água, né? Que tinha que é, encher a caixa, mas às meia-noite que todo mundo fechou a água aqui embaixo. Então, todos nós que dependendo de onde nós moramos, nós devemos cooperar, né, com economia de água para poder sobrar para aqueles que a água não sobe, né? A luz não é tanto, que a luz, onde depois a energia e tudo, a gente sabe que não tem muito esse tipo de problema. Então, o problema do nosso país, né, que nós temos praticamente poucos, pouco por cento de água doce. Então, nós temos muita água salgada, mas água doce, a gente tem muito pouco água doce. Então, onde é que a gente tem que fazer o máximo de economiza, né, de água doce, né? E então, praticamente, se a população de baixo, né, se manter o relógio de água aberto, né, a conta vem caro, porque talvez se faltar água praticamente na rua, o relógio continua rodando, porque o ar vai continuar tocando o relógio, né, que talvez não tenha água, mas se você observar o relógio da Copad, sem água ele está girando, né? Não gira tanto assim de igual com a água, mas gira, né? E então, principalmente quem mora no alto, né, que tem aquela esperança de água chegar a qualquer hora e piora mais essa situação, porque ali no ar, no alto, né, ele se roda mais ainda. Então, nós temos que no máximo, ter a cooperação de cada um para nós conservar a nossa água doce, né? Que praticamente, principalmente aqui em Minas, nós somos ricos da água doce, que a gente já foi em alguma cidade por aí, em alguma capital por aí, e a água é salgada, a água do mar e tudo, então praticamente tem gente por aí que sofre muita consequência a respeito de água. Então nós em Minas aqui, nós estamos até de parabéns que a nossa água é boa, né? E então a Copasa acabou com o cisterna, então o ser humano é obrigado ter a água da Copasa, né?
não tem outro jeito, mas depois a gente fala mais um pouco. Uma boa tarde.